A segunda notícia é muito interessante. Ela diz respeito aos programas Pinga Sangue. Você sabe o que é um programa Pinga Sangue? Não sabe? Menino, vou te contar. Os programas do Datena, os programas da Cidade Alerta, do Cidade Alerta, né? Esses programas de final de tarde, que só mostra merda. A notícia é do Intercept Brasil, The Intercept Brasil, do caderno Vozes. Como o Datena e os programas Pinga Sangue ensinaram os evangélicos fundamentalistas a odiar. Os programas sensacionalistas educaram o brasileiro no ódio ao bandido e parecem ter alcançado de forma particular o coração dos fundamentalistas. Pois é. É uma luta que provavelmente as gerações mais jovens não conhecem. A guerra da televisão. Nos tempos de TV CRT de 30 quilos nos anos 90, era comum ter só uma em casa. Então, um controle remoto dava um poder desproporcional a quem dele se apossava. Na casa do moço que está escrevendo a matéria, ele conta que quem detinha o poder era o pastor, que era o avô dele. Como um toque de recolher, ele diz: minha liberdade de escolher o que ver na TV terminava todo dia às 4 da tarde. Era quando começava a maratona de programas favoritos do avô dele. O primeiro era o Carlos Alborguete, que era um apresentador furioso que já virou até meme. Depois o Aqui Agora. Quem é da minha faixa etária lembra do Aqui Agora. Um ambicioso e bem financiado projeto de jornalismo sensacionalista, que duraria até 1997. E terminava com o Telejornal Brasil, do Boris Casoy. O primeiro de uma afiliada da TV Gazeta em Curitiba. O primeiro era de uma afiliada da TV Gazeta em Curitiba. Os demais do SBT de Silvio Santos. No total, brinca ele, a tirania do pastor, que era o avô dele, sobre a TV durava 5 horas. Talvez o velho estivesse se esbaldando com um novo vício. Ser pastor da Assembleia de Deus era guiar uma igreja na qual o consenso era que crente nem sequer devia ter TV em casa. Não chegava a ser proibido, mas passava a impressão que o dono da TV não tinha compromisso com o modo de vida cristão e permitia as tentações do mundo entrarem em casa pela antena. E, dentro do espaço possível na Assembleia de Deus, na década de 90, o avô dele era até moderno. Não tinha nada contra as calças para mulher ou cortar o cabelo. Dizia que essas coisas eram só costumes e não doutrinas. Ou seja, né, não eram coisas bíblicas, só hábitos. Mas TV mesmo, ele só foi ter depois de aposentado. Mas quando teve uma, esbaldava-se em programas pinga-sangue. Hoje, ou 30 anos atrás, quem viu a cobertura jornalística de um programa pinga-sangue viu todas. Travesti injeta silicone industrial e pede ajuda para não morrer. Apresentador chama de imbecil, mas ajuda. Esposa queima marido com álcool. Maria esfaqueia esposa e joga no riacho. Alguém faz sexo com animais. Crimes menos espetaculares. Gente pobre
Sempre o bandido tentando esconder a cara da câmera, o policial forçando. Algumas vítimas terminando tão humilhadas quanto seus abusadores. E é assim, né, gente? Ah lá, ó, eu falando da doutora Michele, ela aparecendo ali na minha live, sua linda. Sigam, @Michele com Y Siqueira, para vocês ficarem antenados sobre pessoas raras, sobre o mundo do síndrome de Down, aliás, sobre o auxílio emergencial, sobre tudo que afeta a gente. Beijo, doutora Mimi. Continuando então. O autor da reportagem diz que sempre odiou esses programas, mas que até pouco tempo atrás ele nunca havia pensado na ideologia que eles transmitem. Quando ele viu o documentário Bandidos na TV, na Netflix, deu um estalo. Bom, para quem não, interrompendo um pouquinho aqui, para quem não sabe, Bandidos na TV é um documentário que está na Netflix sobre um apresentador de Manaus que foi acusado de participar de uma organização criminosa. Na verdade, não é que ele participava, ele tinha uma organização criminosa em que ele mandava matar as pessoas e ele era o primeiro a chegar no lugar para dar os furos de reportagem. Realmente é coisa de novela, mas é fato real, ele já morreu inclusive, mas assim, é uma história que vale muito a pena assistir. Netflix, Bandidos na TV, é um apresentador desse tipo de programa Pinga Sangue aqui em Manaus, no Brasil. Programas Pinga Sangue, continuando a matéria, estão entre os maiores eleitores de Bolsonaro. Eles influenciaram os crentes a odiar não só o pecado, mas o pecador. O Pinga Sangue educou o brasileiro no ódio ao bandido, ódio também ao amigo do bandido e seus direitos humanos. Por diversas razões, parece ter falado de forma particular ao coração dos fundamentalistas, ajudando-os a desabrochar nas figuras agressivamente políticas do presente. Eu tenho um livro de crônicas, deixa eu fazer meu jabá. A vida em palavras. Situações de direito, de humor e de indignação. Nesse livro eu tenho uma crônica em que eu falo que por que bandido bom não é bandido morto e o quanto esse tipo de pensamento fortaleceu o PCC, aliás, fez nascer o PCC e o fortalece até hoje, e o quanto é importante a figura do advogado criminalista, que todo mundo tem vontade de matar, achando que o criminalista é igual o bandido que ele defende, quando, na verdade, se o bandido não tiver advogado, ele sequer pode ser processado. E eu explico isso em 2 crônicas nesse meu livro, gente. Comprem. Ele tá, a versão física, lá na Multifoco, e você encontra em e-book também na Amazon. Na Amazon tá 10 conto. Não tem culpa de não comprar esse livro, não. Gente, 10 conto. Esse livro é bom demais da conta. Sem modéstia. E aí, um amigo meu que é pastor, leu meu livro, me parou um dia e falou: Adriana, uma das crônicas que mais me chamou a atenção foi quando você fala de bandido, de que bandido bom não é bandido morto. Isso me fez repensar muita coisa. Inclusive quando você depois fala do advogado criminalista. Então, olha, é desinformação. E a sua desinformação faz você absorver informação viciada.
te ensinando a odiar o que não merece nem precisa do seu ódio. Repetindo aqui a matéria. O pinga-sangue educou o brasileiro no ódio ao bandido, ódio também ao amigo do bandido e a direitos humanos. Por diversas razões, parece ter falado de forma particular ao coração dos fundamentalistas, ajudando-os a desabrochar nas figuras agressivamente políticas do presente. Porque o ódio, ele não morre em si, ele te conduz à ação. E atualmente, à ação política, a eleger uns e outros. Um pouco de história. Programas Pinga-Sangue têm origem nos tempos da ditadura. Um dos pioneiros nesta linha foi Jacinto Figueira Júnior, que eu lembro demais, era o homem da capa preta. O homem do sapato branco, perdão, o homem da capa preta era o vou falar bobagem, não lembro o nome. Que estreou em 1966 o programa O Homem do Sapato Branco e permaneceu no ar com seu show de misérias por vários anos. O telejornal, o programa dele chamava o telejornal, perdão, a matéria que fala sobre isso se chama O Telejornal Sensacionalista, a Violência e o Sagrado. Era um programa veiculado pela Bandeirantes, pela Globo, pelo SBT e até mesmo pela TV Cultura. TV Cultura. Emissora teoricamente mais preocupada com o padrão de qualidade da sua programação. Perdão, gente. O Jacinto, então, começou na TV e depois foi para o rádio. Várias outras figuras pioneiras, como Gil Gomes, Afanásio Jazade e Carlos Alborguete, começaram como radialistas de noticiário policial antes do fim do regime militar. Em 68, Gil Gomes descobriu que um crime sexual havia ocorrido no mesmo prédio da sua rádio e resolveu então pela primeira vez cobrir ao vivo, andando com o microfone e inaugurando aquele estilo dramático. Nessa época, a ditadura e os sensacionalistas estavam mais ou menos em lados opostos. Jacinto, eleito em 66 deputado estadual em São Paulo pelo MDB, a única oposição permitida pela ditadura, perdeu o mandato por atentado contra a moral e os bons costumes em 69 após o AI-5 e foi tirado do ar até 79. Gil Gomes, quem lembra do Gil Gomes? Aqui e agora, ele fazia assim com a mão. Não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui e agora. O Gil Gomes conta que foi preso 30 vezes nesse período, de 69 a 79. A era do ouro do sensacionalismo veio após o golpe militar, após o fim da ditadura. Veio na democracia, quando a censura foi banida com a Constituição de 88. Foi uma época em que as TVs partiram para testar os limites. Fausto Silva falando palavrão no meio da tarde. Parece difícil de acreditar hoje, mas babaca e pentelho eram palavrões. No SBT surgiu um programa baseado em mostrar seios, o Coquetel, a banheira do Gugu. Em 91, o já citado noticiário Pinga-Sangue Aqui e Agora, que o Silvio Santos, aliás, estão dizendo que pretende trazer de volta, né? É um paradoxo. A ditadura não se entendia com o Pinga-Sangue, mas no final das contas o Pinga-Sangue acabou por abraçar, reproduzir e divulgar talvez a mais duradoura herança da Guerra Suja.
o porão da ditadura. A cultura da brutalidade policial, da ilegalidade, do grupo de extermínio. Isso porque, nesse ramo, de certa forma, o papel do jornalista não é só ser simpático ao policial. Ele se confunde com o próprio policial. Em entrevista ao Intercept, o jornalista Danilo Angrimani, autor de Espreme que Sai Sangue, um estudo do sensacionalismo na imprensa, traz um exemplo antigo. Essa promiscuidade entre o repórter policial e a polícia não é nova. Ele fala de Nelson Gatto, que prendeu pessoalmente um bandido e rendeu a manchete Promessinha preso, em letras garrafais no jornal Última Hora, em 58. Ou seja, ele não se limitava a ser repórter e a informar. Ele mesmo criava a notícia. Ele prendeu o cara e ele deu a manchete. Bom, os estudiosos descrevem o papel do apresentador sensacionalista como um agente da notícia. O sensacionalismo opera em uma espécie de balança, atuando às vezes como transgressor e em outros momentos como instrumento de punição. O veículo sensacionalista, em alguns momentos, alardeia a quebra da ordem e, em outros, glorifica o restaurador da moralidade. Ele alardeia a quebra da ordem quando, por exemplo, as coisas como são ditas favorecem que pessoas sejam linchadas. Bom, isto é a polícia, acima das leis, ocupando uma... pulei um parágrafo. O filósofo e teólogo Jaime Pátias fez uma análise sob a ótica religiosa dos programas sensacionalistas, estabelecendo uma distinção entre violência sagrada e profana, suja e limpa, pecaminosa e purificadora. Como funciona? As vítimas em um programa policial, lesadas pela violência profana, são resgatadas pela violência sagrada. Quando um sistema ou instituição se coloca acima das demais instituições ao combater a violência, o faz como violência purificadora. A sua atuação se dá numa dimensão religiosa, transcendental. Isto é a polícia, acima das leis, ocupando uma função sagrada, e o apresentador cumprindo um papel de sacerdote, numa espécie de ritual de expiação do pecado. No apresentador da Atena, do Brasil Urgente, percebe-se traços característicos de mediador religioso que se pretende purificador ante a violência comum. Inclusive, ele foi processado e perdeu em primeira instância, não sei o que deu depois, por dizer, ao comentar um crime bárbaro, que aquele tipo de atitude você só encontra em ateus. Ateus não tem Deus no coração, comete esse tipo de ato. Cristãos jamais. Olha o que um repórter diz. Como se cristãos não cometessem atos absurdos. E no caso em questão que ele comentava, o criminoso era cristão. E aqui retornamos ao avô do moço, do jornalista que escreve a reportagem. Pátias, o estudioso, defende que essa relação do espectador com o apresentador é uma substituta da religião. De certa forma, a mídia é, ao mesmo tempo, produtora da notícia e detentora das grandes verdades e soluções. Dessa forma, ocupa o lugar que outrora foi de Deus, como a verdadeira religião a quem a pessoa socorre. A quem a pessoa recorre. Não consigo imaginar meu avô pastor, o jornalista diz, realmente trocando Deus por Datena.
Acredito que é algo que corre em paralelo, uma espécie de sincretismo, digamos assim. Essa definição dele é perfeita. É o sincretismo. Ou seja, é encontrar no Datena o Deus que você tanto busca. Não é confundir o Datena, o apresentador, como Deus, mas é encontrar nele o Deus que se procura. Quando ele brigava com o avô dele, o jornalista dizendo, pelo controle da TV, ele acreditava que o entusiasmo do avô pelos programas, lembrando que o avô dele era pastor, policialescos era mero mau gosto, falta de estudo, apesar de, por causa de sua profissão, o pastor ser o único da família a ter uma biblioteca que não era decorativa. Mas a relação não era apenas de mau gosto, era bem mais profunda, bíblica. A TV sensacionalista traz uma visão do mundo externo que condiz com o que os evangélicos fundamentalistas pensam. É um mundo caído, em pecado, onde a falta de Jesus no coração leva a todo tipo de abominação, de desgraça, de vergonha. A violência profana da qual fala o professor Pátias, que domina o mundo fora da igreja, ou simplesmente o mundo, como os evangélicos gostam de falar. Basicamente, tudo na vida de um crente fundamentalista se divide entre o mundo e a graça, a vida em pecado e a comunhão com Cristo. Coisas do mundo são ruins. Música, filmes, ciência que contradiz a Bíblia, bebida, drogas, sexo, tudo pode levar o crente a se perder. Um filme ou música profana são a porta de entrada do diabo na vida de alguém. Esse barulho que você ouviu, ouvinte, que está no site www.radiowebfeitoemcasa.com.br, é eu vomitando. Sinceramente. O objetivo da vida de um evangélico fundamentalista é viver ao máximo segregado do mundo. Mas fofoca desgraça faz. Ô bicho fofoqueiro. Senta com ele na cozinha dele pra você ver. Bom, mas voltando aqui. O objetivo da vida de um evangélico fundamentalista é viver ao máximo segregado do mundo. Essa era a razão para os crentes antigos rejeitarem a televisão. O pastor, ao falar para seus fiéis, cita o diabo como responsável por todas as transgressões. O crente precisa se afastar do diabo para não pecar mais, para não transgredir. Os pinga-sangues mostram a vida profana, o mundo do diabo, exatamente como os crentes imaginam. Do lado oposto, eles já trazem uma visão que se parece com a do policial encarnado em anjo vingador por esses programas. Uma cultura de autoridade, de leis duras, de tradições pétreas e de guerra. Uma guerra constante com o mundo, o pecado, como é a guerra contra o crime do policial militar brasileiro. Uma cultura na qual o bandido está do lado do diabo, em que é basicamente um possesso. E uma cultura policialesca, na qual aqueles que se opõem às ações da polícia são como pedras no caminho desse trabalho sagrado. Defender os direitos humanos dos encarcerados e dos alvos da polícia é estar do lado errado da guerra santa contra o crime. Os que fazem isso costumam ser os mesmos que defendem aborto, religiões afro e gaysismo, como eles dizem. A esquerda, sim, passa a ter algo de satânico. Em um programa,
de 2010, aqui ó, ele vai falar exatamente do que eu falei. Em um programa de 2010, José Luiz da Atena demonstrou de forma transparente essa relação. Atribuiu a execução de uma criança de 2 anos à ausência de Deus num nietzschianismo vulgar. E aqui ele faz uma referência ao autor Nietzsche. Abre aspas, a fala do Datena. Abre aspas. A fala do Datena sobre a execução de uma criancinha de 2 anos. O Datena diz o seguinte: esse é o exemplo típico de um sujeito que não acredita em Deus. Matou um menino de 2 anos de idade. Essa gente é quem mata, enterra pessoas vivas, quem estupra, quem violenta nossas mulheres. É por isso que o mundo está essa porcaria, guerra, peste, fome e tudo mais. São os caras do mal. Quem não acredita em Deus não tem limite. Quem não acredita em Deus não respeita, porque se acha o próprio Deus. Fecha aspas. Se você concorda com essa fala do Datena, você sai do meu programa agora, capeta! Porque você não vê ateu cometendo crime, não. Quem matou o pastor Anderson foi a pastora Flor de Lis. Então não vem conversar fiado com o nome de ateus, que ateus é capaz disso ou capaz daquilo. Ontem mesmo eu estava assistindo um trecho de uma reportagem do Pedrinho Matador. Para quem não conhece, ele arrancou o coração do próprio pai, porque o pai assassinou a mãe. Ele é o maior serial killer brasileiro e ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Ele faz tudo em nome de Deus. Então você vai à merda se na sua boca, na sua mente, no seu coração tem algo do que minimamente diz o Datena, que só quem não tem Deus no coração é capaz de tal coisa. Porque eu não tenho Deus no meu coração. Eu sou cética. Vamos dizer que eu sou ateísta, para vocês entenderem. Eu não creio em Deus. E eu tenho vontade de te matar, mas eu não faço isso, não. Eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem. E crente também tem vontade. Vocês largam a mão de ser falso e besta. Vocês também não fazem, porque Deus não deixa, porque é pecado. Eu não faço porque eu sou covarde, eu não tenho coragem. Mas vontade nós todos tem, né? Isso é coisa que o Datena diga. O insulto mobilizou os descrentes do Brasil e Datena acabou perdendo judicialmente contra a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, da qual eu sou associada, a ATEA. Mas o resultado foi, segundo o presidente da entidade, vinhetas bem aguadas e genéricas sobre tolerância religiosa, que foi o que a emissora foi obrigada a replicar. Bom, da parte do autor da matéria, na época soou como uma coisa óbvia a alguém como Datena dizer. Um insulto no topo de uma montanha de insultos que os ateus sofrem todos os dias. Datena, e pouco importa o que pense ou diga sobre Bolsonaro em si, representa uma faceta central desse bolsonarismo ancestral. Mas poderia ter sido diferente. O jornalista diz que ele mesmo nunca imaginou que um dia haveria um presidente deles no poder. Quem sabe os crentes fundamentalistas e o Brasil tivessem ficado melhor se continuassem sem televisão. Nó, que babado! Vocês captaram? Vocês entenderam a relação do programa Pinga Sangue, que representa um mundo profano, pecado, demônio, e a figura do policial e do apresentador como reflexo de Deus, fazendo justiça? Nó,
Que babado! O que você achou desse trem? Conta aí pra mim, gente. Nu!